August storm when Dad will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalaika sing while my guitar wants to sing. Olá pessoal, estudando bastante? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Boa aula! Olá meus amigos do Brasil inteiro, eu sou o professor Armênio. E hoje estou aqui para discutir com vocês o assunto que no seu material está na página 358. Dá uma olhadinha lá, por favor. Dá uma abridinha aí. Espero você abrir a página 358, 358. Já achou? Veja lá. Estamos lá em Ciências da Natureza e suas tecnologias. O tópico de estudo é conservação de alimentos. Não vai ser só isso não, nós vamos fazer uma aula ampla sobre assuntos de ordem econômica, ordem social, ordem científica, mas basicamente vamos falar também de como é que se pode preservar um alimento, mas aguarde, você verá como é que vai ser, né? Eu gostaria de pedir a vocês a participação de vocês. Essa é uma aula em que a participação de vocês é importantíssima. Eu estou aguardando perguntas, assim que a aula prosseguir, você pode me interromper, pode mandar pergunta, que a nossa meta aqui é você se preparar para o Enem. O assunto de hoje, aliás, é adequadíssimo ao Enem. Você vai ver que o Enem favorece muito esse tipo de assunto, porque uma das características básicas do Enem, gente, percebam isso, ó, é saber ler, saber interpretar um texto, saber interpretar um gráfico, uma tabela, um mapa. Eu vou mostrar para vocês um monte de tabelas não, mas gráficos e experimentos para você interpretar, para você aprender a interpretar. Isso é básico para o Enem. Então, por favor, participem, mandem perguntas, vejam se vocês conseguirem entender as minhas propostas, porque essa proposta que está aqui na sua tela, né, é a habilidade 19, nós dizemos aí, ó, avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Com relação a esse problema de ordem social, econômica ou ambiental, eu tenho uma surpresa que eu reservei para o final dessa aula. Então, no final da aula, você verá uma abordagem bem atual, que saiu há pouco tempo na mídia, nos jornais, e que se relaciona ao assunto que eu vou desenvolver hoje com vocês. Na verdade, quando você fala em métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais, eu estou pensando muito em método científico. Então, veja só se você consegue veja esse slide que está aqui para você olhar. Ó, veja bem, eu tenho ali um desses suportes de tubo de ensaio, 2 tubos de ensaio, um deles coberto com papel alumínio, estão vendo? O outro descoberto. Em ambos existe uma planta aquática, né? E note que essa lâmpada fluorescente aqui está iluminando os 2 tubos. Aliás, essa imagem que está aqui, ela foi eu tirei de um vestibular feito agora no ano de 2012, em janeiro de 2012, pela FUVEST, que é uma entidade aqui de São Paulo, né? E
essa pergunta que a FUVEST fez se relacionava ao método científico. Afinal, o que é método científico? Eu vou voltar já para essa imagem. Olha só, veja, tenta ler com calma esse texto que está aí no seu slide. Tenta ler com calma, eu vou te ajudar a ler. Ó. Em função da habilidade que esta aula se propõe a desenvolver, né, vamos trabalhar aqui com noções relacionadas à experimentação em biologia. Serão discutidas algumas ideias, por exemplo, a importância da observação. Né? Se você é uma pessoa observadora, se observa fatos diários da natureza, vamos explorar isso hoje com você. Né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Imagine que eu diga assim, o meu computador está dando problema. Está dando problema no computador, o que será que é? Né? Eu estou observando que ele está falhando, o programa não entra. Então, você fala, eu estou observando que alguma coisa está errada. O que será? Né? Então, um cientista pergunta sempre, ele sempre observa fatos e pergunta, o que é que está acontecendo? Então, vamos voltar para o slide? Olha, ó, então, a importância da observação e organização dos dados relacionados a um problema científico. O significado de se elaborar uma hipótese. Então, se eu estou tendo um problema, se eu observei um problema qualquer, eu vou ter que explicar por que está acontecendo aquele problema. Né? Então, uma hipótese capaz de explicar um problema existente. A forma pela qual uma hipótese pode ser testada. Se eu elaboro uma hipótese, eu digo assim, ó, o meu computador parou porque o chip lá dele está dando problema. Como é que eu posso comprovar que é o chip que está dando problema? Então eu tenho que bolar um método para pesquisar isso. Eu chamo alguém para me ajudar, nós vamos testar aquele chip, ver o que está acontecendo com ele. Será que trocando resolve? Está entendendo? Então, o trabalho de um cientista toda hora está ligado a isso, a observação de fatos, a elaboração de uma hipótese e testar a hipótese. Após o teste da hipótese, vamos voltar ali para a tela de novo. Olha aí, ó, uma hipótese capaz de explicar um problema existente, certo? A forma pela qual uma hipótese pode ser testada por meio de um experimento. Né? Então, nós temos que ter um experimento que tente testar a minha hipótese. E depois do experimento, a interpretação dos resultados experimentais. Né? Depois tem assim, ó, iremos discutir ainda a importância de se utilizar um controle experimental, o significado de uma variável na experiência, etc. Em alguns casos, ainda seremos desafiados a pensar na elaboração de um experimento para a resolução de um determinado problema. Então, voltando ao slide aqui da questão da FUVEST, veja só, o que se propunha era o seguinte, ó, 2 tubos de ensaio. Em 2 tinha água e tinha uma planta. Aí eles pegaram gás carbônico e saturaram as 2 soluções aqui com gás carbônico. Como você sabe melhor que eu, gás carbônico na água vira um ácido carbônico. Né? E esse ácido carbônico se dissolve na água. Agora, veja só que gozado. Ó. Então, essas 2 soluções estavam ácidas no começo. Eu iluminei, né? E o que aconteceu? Essa luz foi para essa planta do tubo de ensaio que está sem papel alumínio. Essa planta começou a fazer fotossíntese, não é? Fotossíntese. A fotossíntese é um processo que você sabe melhor que eu. É assim, é um processo em que as plantas pegam gás carbônico da água ou do ar, reagem com a água, né? O gás carbônico com a água, e com a energia, em geral da luz do sol, nesse caso não é uma lâmpada, isso aí vira açúcar, vira glicose. Né? Água com gás carbônico, mais luz, glicose. E oxigênio, que é expelido para o ar. Pois bem, aquele tubo de ensaio descoberto, a planta está retirando o gás carbônico da água. Ora, se o meio era ácido, se a água era ácida, né, ela vai ficar menos ácida agora, porque eu estou roubando o gás carbônico dela. Está entendendo? Então, isso é um tubo normal. Planta com água, gás carbônico dissolvido, luz, fotossíntese. Agora, o outro tubo, que está à esquerda, esse é um tubo que eu interferi. Eu interferi naquele tubo primeiro, tá vendo? Eu mexi nele, coloquei papel alumínio, estão vendo? Então, o papel alumínio vai impedir que a luz entre na planta, que atinja a planta. Ora, se o papel alumínio vai impedir que a planta faça fotossíntese, né? Então, esse experimento que eu estou fazendo, está fazendo com que a acidez da água até aumente, porque essa folha vai respirar, a planta vai respirar, vai liberar mais gás carbônico, tá entendendo? E o meio vai ficar mais ácido. Então, qual é o papel desse tubinho aqui? Ó, é mostrar que a única variável que mudou ali é a luz. Este é o experimento, este é o experimento que eu fiz, eu mexi no tubo de ensaio
E o de cá, o da direita, é o controle, ou seja, é aquele que eu uso para comparar com o da esquerda. Gente, cientista vive fazendo isso, fazendo experimentos controlados, que tentam testar hipóteses que eles acabaram sugerindo, né, ao longo do seu trabalho. Agora vamos lá passar para uma outra questão do Enem. Eu quero mostrar a vocês agora uma questão do Enem. Por favor, vejam bem, vocês tinham que ler bastante o Enem e interpretar dados. Essa é uma questão típica de Enem. Vamos lá, vamos ler juntos. Olha, um grupo de ecólogos esperava encontrar aumento de tamanho das acácias. O que é acácia? É uma árvore que existe muito na África, né? E que é alimento de grandes mamíferos herbívoros africanos, no caso, elefante ou girafa, né? Então é uma árvore que as girafas, os elefantes costumam comer as folhas, né? Picotar as folhas. E eles tinham observado essas acácias numa área estudada que era cercada para evitar a entrada desses herbívoros. Então veja, olha a ideia do ecólogo. Puxa, será que se eu proteger aquelas árvores, né, do ataque dos herbívoros, dos elefantes e das girafas, será que essas árvores vão ser mais felizes? Vamos dizer assim, vão crescer melhor, vão se desenvolver mais, vão fazer mais flores, fazer frutos? Essa é uma hipótese que ele pensou. Vai ver que o elefante ataca muito as árvores, as girafas atacam muito as árvores, isso é ruim para as árvores. Será que é verdade? Então, olha o que ele fez aqui, ó. Para espanto dos cientistas, as acácias pareciam menos viçosas. Ou seja, se você protege as acácias, impede que os elefantes e as girafas acabem destruindo, né, ou comendo as folhas, ao contrário, as acácias ficaram mais infelizes, vamos dizer assim, porque não houve o ataque de elefante e de girafa. Está entendendo? É o que ele quer dizer aí. Então, o que os levou a compará-las com outras de duas áreas de savana. Uma área na qual os herbívoros circulam livremente e fazem podas regulares nas acácias. E outra de onde eles foram retirados há 15 anos. Vamos ver o esquema a seguir, que mostra os resultados observados nessas duas áreas. Olha lá, veja lá aquele esquema da esquerda agora, olha. Veja lá, acácias, presença de herbívoros sim e não. Tá? Vamos ver o que acontece quando os herbívoros estão presentes. Eles podam as acácias, né? Sabe que podar é importante, planta, para poder ramificar bastante, né? E ao podar, a acácia faz muitos ramos, é uma árvore, faz muito ramo, e esses ramos acabam produzindo mais néctar, que é uma solução açucarada, um alimento açucarado, e esse néctar atrai formigas de uma espécie chamada espécie 1, e que depende do néctar para sobreviver. E quando as formigas da espécie 1 proliferam, aumentam muito, diminuem as formigas da espécie 2. E como consequência, as acácias são preservadas e ficam mais felizes. Já quando não tem os herbívoros, não tem poda, produz-se menos néctar, com menos néctar não tem muita formiga da espécie 1 e sim da espécie 2, mas quando as formigas da espécie 2 aumentam muito, isso permite que ocorra o ataque de besouros e outros insetos que são prejudiciais às acácias. E como consequência, as acácias acabam ficando enfraquecidas. Então me diga, é bom ou não é bom ter herbívoro grande naquela região? Claro que é, porque na hora que eles aparecem aqui, olha, as formigas tipo 1 espantam os besouros e outros insetos que são prejudiciais para as acácias. Então, essa mania que nós temos de dizer, coitadinha da planta, ela é destruída pelo elefante, destruída pela girafa, não é verdade. Ao contrário, a girafa e o elefante são úteis. Eles ajudam as árvores a brotarem, fazerem ramos. Então, o que os cientistas imaginavam ocorreu ao contrário. Olha que legal o trabalho do cientista. Eu achava que não, que era melhor a árvore ser protegida. Agora eu estou mudando de opinião. Qual é a minha opinião? Que o herbívoro é importante. Não é? Então vamos ver as respostas do Enem. Qual dessas você acha que é mais, que explica melhor essa situação? Olha, de acordo com as informações ao lado, vamos lá, você vai ler, eu vou esperar. Aí você me responde daqui a pouquinho.
Você acha que a resposta é A? A presença de populações de grandes mamíferos herbívoros provoca o declínio das acácias? Ao contrário, pelo que nós vimos aqui, olha, as acácias ficaram mais felizes, gostam de ter o elefante por perto, porque ele poda, a girafa poda, e aí ela fica melhor. Então, a resposta A não é certamente. A B, os hábitos de alimentação constituem um padrão de comportamento que os herbívoros aprendem pelo uso, mas que esquecem pelo desuso. Ora, se ele não tiver acácia, vai deixar de comer vegetal? Claro que não. Isso aqui é uma frase, inclusive, em termos de evolução biológica, é uma frase lamarquista, de uso e desuso, que não tem nada a ver com esse experimento aí. Olha a resposta C. As formigas da espécie 1 e as acácias mantêm uma relação benéfica para ambas. É o que se mostra aqui, ó. Aqui, ó. As formigas da espécie 1 dependem do néctar e elas ajudam a acácia a ficar livre do ataque de besouros e outros insetos. Então, é uma espécie de mutualismo que as duas executam, uma com a outra. Ambas se beneficiam da relação entre elas, está entendendo? Então, essa resposta C é boa. Os besouros e as formigas da espécie 2 contribuem para a sobrevivência das acácias. Não é o que se vê aqui, ó, é o contrário. O ataque de besouros e outros insetos prejudica as acácias. Não é a resposta dada. A resposta é a relação entre os animais herbívoros, que são os elefantes, as formigas e as acácias, é a mesma que ocorre entre qualquer predador e sua presa. Não, não é. Formiga não é predadora. Formiga está fazendo mutualismo com a acácia, não é verdade? Então, a resposta melhor que o Enem queria que você olhasse a questão, interpretasse, é a resposta C. Agora, veja essa aqui agora, que é um experimento, né? É um experimento que foi feito, onde se pegou um tubo de ensaio, colocou-se no tubo de ensaio a água, açúcar, que é a sacarose, água, e lévedos vivos. Lévedos são fungos, gente. É o mesmo fungo que a gente usa para fazer pão, para fazer bolo, para fazer... Né, o lévedo que se usa para fazer álcool etílico, álcool combustível, o etanol. E nós sabemos que o lévedo gosta de açúcar, tá entendendo? Para poder gerar energia para ele conseguir viver. Então veja só, eles colocaram um tubo de ensaio, lévedos vivos, água, sacarose. Fechado, um tubinho aqui, que vai para um outro tubo de ensaio que tem uma substância que reage com CO2. Isso quer dizer que esse lévedo, ao utilizar a sacarose, solta gás carbônico que vem aqui e reage com a tal substância que, né, tem CO2. Né? Então, se essa substância sofrer alguma modificação, vai formar um depósito aqui embaixo, e eu provo que esse lévedo está soltando gás carbônico. Né? Agora, olha a pergunta da FUVEST. Ó. A figura a seguir representa uma preparação incluída em uma experiência feita para verificar se lévedos em atividade produzem CO2 quando dispõem de sacarose. Agora, olha a pergunta. Um controle adequado para essa experiência, uma preparação semelhante contendo. O controle é aquele no qual a gente tem como referência, entendeu? Porque o experimento, que é esse aqui, ó, nós mexemos nele, nós colocamos sacarose nele. Né? Então, se eu tiver só lévedos vivos e água, não vai soltar CO2. Se eu botar sacarose, aí solta CO2 e aí eu provo que o lévedo usou sacarose e soltou CO2. Então, o controle é uma preparação semelhante. Resposta A, lévedos vivos em água e glicose. O que você acha? Dá uma pensada. Ou um controle seria lévedos vivos em água. Ou seria lévedos mortos em água e glicose? Lévedos mortos em água. Ou apenas água? Ó, eu acho que essas três últimas não tem nenhum sentido, né? Porque se o lévedo vai ter que usar sacarose, ele não pode estar morto, ele tem que estar vivo. Né? Então nem a C nem a D servem, certo? Então apenas a resposta ou A ou B é que estão valendo. Agora, se eu colocar lévedos vivos em glicose, é a mesma coisa que colocar lévedos vivos com sacarose. Então, se eu quero mostrar que o lévedo, quando tem sacarose, libera gás carbônico, eu ponho ele só com água, sem açúcar. Então, não haverá gás carbônico. E não havendo gás carbônico, esse é o controle do experimento que está aí atrás. Certo? Tá certo? Tudo bem, então? Vamos lá. Eu espero que você esteja acompanhando. Daqui a pouquinho eu vou mexer no material de vocês, porque essa aula continua com o método científico, e mexendo com deterioração de alimentos. Então eu quero treinar vocês primeiro
a reconhecerem direitinho o que é um experimento científico, o que é um método científico, não é? Para depois mexer com o que o material aí está te colocando para olhar. Veja só, dá uma lidinha nessa questão também da FUVEST aqui em São Paulo. Vamos lá. Diz aí, ó, uma colônia de bactérias, em que todos os indivíduos se originaram de uma única célula, era incapaz de metabolizar lactose. Lactose é um açúcar. Açúcar do leite, certo? Bom, então essas bactérias não sabem metabolizar a lactose. Tudo bem, vão morrer de fome. Durante várias gerações, essas bactérias foram cultivadas em meio que continha glicose e lactose. Glicose é uma coisa mais fácil de mexer. É um açúcar simples, é um monossacarídeo, é C6H12O6. Né? A lactose é um disacarídeo. Então, essas bactérias não sabem mexer com lactose, mas sabem digerir, sabem trabalhar com glicose. Tudo bem. Então, dessa cultura foram retiradas 2 amostras com quantidades iguais de células que foram transferidas para novos meios de cultura. O meio A continha apenas glicose e o meio B apenas lactose, como únicas fontes de carbono. O gráfico abaixo mostra as curvas de crescimento bacteriano nas culturas A e B. Ó, o gráfico é esse aqui, ó. Dá uma olhadinha. Então, aqui, ó, cultura A, tá vendo? É bactéria que sabe usar glicose. Ela cresce bastante, olha aqui, ó. Número de bactérias, em escala logarítmica, um monte de bactérias. Já as bactérias que tinham só lactose foram muito mal nesse período. Mas olha que surpresa, de repente elas se recuperaram. Olha que coisa maravilhosa, hein? Então isso é uma observação científica. Eu coloquei 2 culturas de bactéria, uma com glicose, outra com lactose. As bactérias que tinham só lactose acabaram se prejudicando, mas de repente, aqui, nesse momento X aqui, se recuperaram. Pergunta que foi feita ali, ó, como surgiram as bactérias capazes de sobreviver na cultura B? Porque veja, elas estavam indo muito mal, estavam todas morrendo, de repente elas se recuperaram. Vamos lá, dá uma pensadinha, o que você acha? Você pode pensar o que você quiser, será que houve alguma coisa sobrenatural que fez com que essas bactérias conseguissem sobreviver com a lactose, que elas não sabiam metabolizar? O que será que houve? Né? É uma hipótese. Então, em ciência, nós sempre fazemos hipóteses. Uma hipótese é algo sobrenatural. Ou outra hipótese, vai ver, houve uma invasão do tubo do meio de cultura de uma outra bactéria que sabia trabalhar com lactose. É uma possibilidade, vai ver que contaminou, houve uma contaminação. Né? Então, uma segunda possibilidade seria essa. Agora, você que entende um pouco de material genético de bactéria, dá uma pensadinha, será que após um certo tempo que as bactérias tentavam se multiplicar aí usando lactose, será que uma delas não sofreu a chamada mutação gênica? E será que essa mutação gênica não possibilitou a essa bactéria saber mexer com lactose? Já que as demais não sabiam? Então, as demais companheiras dela morreram todas, mas ela, que por acaso, ao tentar se reproduzir, duplicou o seu material genético, o seu DNA, quem sabe ela tenha sofrido uma mutação. E essa mutação a habilitou a mexer com a lactose, a metabolizar a lactose. E a partir daí, ela criou filhas, descendentes iguais a ela, que recuperaram a população bacteriana. Estão entendendo? Então, essa é a hipótese que o cientista mais admiraria, mais favoreceria, porque é uma hipótese científica, mexe com material genético, mexe com DNA, mexe com síntese proteica, mexe com uma série de coisas. Então, a hipótese do sobrenatural não faz parte do método científico. Né? A invasão de uma bactéria não dá porque o meio era fechado. Né? Então, ficou a hipótese da mutação, que provavelmente ocorreu e favoreceu essa bactéria e as descendentes dela a saberem metabolizar a lactose e, como consequência, saberem sobreviver e recuperar a população. Agora, a pergunta B também é fácil responder. Dê a razão para a diferença entre as curvas A e B no intervalo X. O que você acha? Por que a população A cresceu rápido e a B caiu? Porque a A tinha glicose para mexer, né?
E a outra não tinha glicose, tinha lactose, que ela não sabia metabolizar. Graças à mutação é que ela conseguiu se recuperar. Bom, parece que temos uma perguntinha já de nossos telespectadores. Vamos ver de onde é essa pergunta. Professor Armênio, o que acontece quando um cientista percebe que a hipótese que ele formulou está errada? Esse é um negócio importante. Isso é uma coisa que, muito bem feita essa pergunta. Cientista, gente, é uma pessoa que se preparou durante vários anos, fez cursos em diversos tipos de áreas da biologia ou da área de exatas, inclusive de humanas, e há todo um preparo para o cientista acabar, para a pessoa virar cientista. O método que ele usa, como você viu, depende de observação, elaborar hipótese, experimento controlado, testar a hipótese, confirmar ou não a sua hipótese. E ele pode errar, simplesmente pode errar, né? Quando o cientista erra, ele diz, bom, eu tenho que achar um outro caminho. Não é? É diferente ciência, por exemplo, de, vamos dizer, religião. A religião tem lá o seu dogma. E a religião, o religioso diz, eu não erro. É aquilo que é dito, vale sempre. Né? Com a ciência não é assim. A ciência está sempre mudando de rumos. A ciência nunca afirma algo que dure para sempre. O método científico tem sempre que ser renovado. Se um cientista percebeu que a hipótese que ele elaborou, depois que ele fez o teste, fez um experimento controlado, não confirmou a hipótese dele, o único caminho é mudar a hipótese, fazer uma outra hipótese. E com essa outra hipótese, ele vai testar de novo a outra hipótese, vai fazer de novo um outro experimento controlado. E se errou de novo, se a hipótese for errada de novo, paciência, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Imagine que um cientista diga que ele acha que o câncer é provocado pelo contato da mão num fio elétrico, né? Então ele vai lá e faz um experimento. Vamos fazer 2 grupos de pessoas. Uma que bota a mão no fio e a outra que não bota. É o grupo controle, não é verdade? Então ele compara o resultado. Em ambos os grupos não vai dar resultado nenhum, porque essa hipótese é falha, né? Nós sabemos hoje que o câncer é uma anomalia da genética, né? E que envolve anomalias de DNA, material genético. Não tem nada a ver com fio elétrico, coisa nenhuma, tá entendendo? Então ele errou na hipótese dele, imaginou que fosse isso. Então ele passa a formular uma outra hipótese para ver se ele corrige o rumo dele. E chega à hipótese correta, ao teste correto, e ele pode divulgar esses ensinamentos para os colegas dele, que tem que repetir o que ele fez para verificar se a hipótese vale ou não vale. E se não valer, formula uma outra hipótese. Então, a ciência é assim que ela caminha. A ciência não mexe com verdades absolutas. A ciência está sempre se remodelando. Hipóteses novas podem sobrepujar hipóteses antigas. É assim que trabalha o cientista. Temos mais uma pergunta, vamos lá, uma outra participação de nossos amigos. Qualquer pessoa pode ser cientista? Olha, aí já é complicado. Para tudo tem que ter uma aptidão. Há pessoas que gostam de ser professores, há pessoas que gostam de trabalhar no dia a dia como engenheiros, como médicos, como biólogos, como psicólogos, como psiquiatras, como, sabe, são aptidões. Para uma pessoa ser cientista, ela tem que ter toda uma educação acadêmica, numa universidade, da área de exatas, área de biológicas, área de humanas. Ela tem que ter pretensão, talvez, de ser um professor de uma universidade, um professor de uma faculdade. E para isso há um trabalho muito grande. Além de fazer um curso regular de graduação, depois tem os cursos de pós-graduação, tem o mestrado, tem o doutorado, tem o pós-doutorado, tem o MBA. Então, o cientista tem uma cabeça diferente. Ele pensa sempre nas explicações possíveis para fatos que ele observa. Então tem que ser treinado a isso, tem que ter uma cabeça científica, não é? Você fala, dá trabalho? Dá trabalho. Eu fui cientista alguns anos nesse país, eu sei que era muito trabalhoso, depois optei por ser professor. Eu sei que das 2 atividades que eu exerci, essa atual me deixa mais compensado, eu gosto mais de fazer isso, de falar, de dar aula, né? E o cientista não, tem sempre que estar lá dentro do seu escritório, com a sua pesquisa. Então, dá trabalho e não é qualquer pessoa, não,
que pode ser cientista, infelizmente. Assim como não é qualquer pessoa que pode ser futebolista, né? Tem que ter aptidão para isso, não é verdade? Vamos lá então, vamos continuar nossa demonstração aqui. Agora, eu quero te mostrar uma questão que foi proposta pela Unicamp faz muito tempo. E essa questão tem gráficos para você interpretar, né? Vamos ver se você consegue ler comigo essa questão. Olha ali, ó. No ano de 1975, uma plantação de maracujá que rendeu em média 80% de frutos durante os anos de 76 a 81, certo? Então foi iniciada a plantação de maracujás que rendeu 80% de frutos entre os anos de 76 a 81. Agora, no ano de 1982, a produção caiu bruscamente, abruptamente para 30%. Era 80%, tá vendo? Até 1981. Em 82 caiu para 30%. E assim permaneceu nos 2 anos seguintes. Sabe-se que este maracujá é polinizado por grandes abelhas, mamangavas, que fazem ninhos em troncos e paus secos. A plantação de maracujás era cercada com mourões de madeira, que, num dado momento, foram trocados por mourões de concreto. Bom, assinale a alternativa que contenha o gráfico que ilustre a diminuição da produção de maracujás em decorrência da substituição de mourões de madeira por mourões de concreto. Veja bem, olha aqui, ó, de 76 a 81, 80%. Caiu para 30% de 82 em diante porque eles substituíram mourões de madeira por mourões de concreto. Qual é o gráfico que ilustra isso? Vamos ver? Dá uma olhadinha rápida. Eu já vou interpretar com vocês. Olha só. O primeiro gráfico mostra que era 30. Não é verdade. Era 80, lembra? Então isso não pode ser. O segundo gráfico mostra 80 para 30, fica 30, depois volta a subir. Também não, porque o texto dizia que permanecia 30, né? Aqui esse aqui, ó, era 80, em 81 para 82 caiu e ficou com 30. Esse outro, ó, era 30, subiu, desceu, não pode ser. Esse aqui só desceu. Então, o que você acha? Qual dos 5 gráficos você acha que explica melhor esse texto anterior que eu mostrei a vocês? Ó, certamente é esse terceiro aqui, né? Que mostra que a produção era alta, 80%, aí de repente substituiu-se mourão de madeira por mourão de concreto, e daí a produção de maracujás caiu bruscamente e ficou baixa o resto do tempo. Agora vamos lá. Tendo em vista as informações do texto da questão, assinale a alternativa que contém uma hipótese, olha só, cientista falando, hein? Uma hipótese viável que explique corretamente a queda na produção de frutos de maracujá a partir do ano de 1981. Então, a partir daqui caiu. Qual foi a razão? Vamos ver. Primeira razão, mourões de concreto liberam substâncias químicas que inibem todas as abelhas mamangavas da região, resultando na queda abrupta e total. Mas não foi queda total. Olha aqui, ó, houve uma queda de 30%. Não foi total, não foi zero. Então não pode ser essa a resposta A. Queda total da produção de fruto de maracujá a partir do ano de 1981. Essa está muito forçada. Não vou aceitar, não. A B. Com a substituição dos mourões de madeira por mourões de concreto, as abelhas não puderam fazer seus ninhos, reduzindo sua população. Como consequência, menos flores de maracujá foram polinizadas, resultando na queda da produção de frutos a partir do ano de 1981. Olha, é uma boa hipótese essa, porque a abelha gosta de fazer ninho em madeira, não é? Então vai ver que eu substituí madeira por concreto, e ela não conseguiu fazer mais ninho. Com menos abelhas, menos polinizador. Menos polinizador, menos fruto de maracujá. Portanto, caiu. Olha que legal essa hipótese, né? Tem mais 3 aqui, ó. A troca de mourões de madeira por mourões de concreto inibiu a produção de flores de maracujá. Não, peraí. O maracujá não vai ficar inibido de fazer flor porque eu troquei o mourão de concreto, né, ou de madeira por concreto. Acho que não. Sem flores para polinizar, as abelhas migraram para outros locais. Isso é falso. Não é porque eu troquei o mourão de madeira por mourão de concreto que o maracujá vai ser inibido, né? Agora, vamos ver a D. As abelhas aprenderam a fazer seus ninhos em mourões de concreto.
Isso provocou uma modificação no seu comportamento, deixando de polinizar flores de maracujá. Ora, por que elas modificariam o comportamento? Porque o morão a estimulou a fazer isso? Não tem sentido, né? Eu vou rejeitar também essa hipótese. E ficou a última aqui, ó. Ninhos de abelhas feitos em morões de concreto são defeituosos, resultando em menor produção de abelhas. Com menor número de abelhas, diminuíram as polinizações das flores de maracujá, resultando na queda abrupta da produção de frutos a partir do ano de 1981. Também nada a ver, morão de concreto não vai deixar fazer ninho defeituoso, coisa nenhuma. Então eu prefiro mesmo a hipótese B, né? Que com os morões de concreto não puderam fazer ninhos, sem abelha não havia polinização e sem polinização não havia fruto de maracujá. Veja o que um cientista faz para pesquisar essas coisas todas, né? Muito bem. Agora, uma pergunta do dia a dia, né? Que também é ligado a um trabalho de cientista. Vamos ler juntos. Olha ali, ó. Observando plantas de milho com folhas amareladas, olha só, hein? Planta de milho com folha amarelada. Um estudante de agronomia considerou que essa aparência da folha amarelada poderia ser devida à deficiência mineral do solo. Bom, é uma hipótese. Eu estou observando que a folha está amarelada, vou fazer uma hipótese. Há deficiência de minerais no solo. Que minerais são esses? Sabendo que a clorofila, que é um pigmento que se usa na fotossíntese do milho, contém magnésio, ele formulou a seguinte hipótese. Olha a hipótese dele. As folhas amareladas aparecem quando há deficiência de sais de magnésio no solo. Qual das alternativas descreve um experimento correto para testar tal hipótese? Vamos ver? Olha aqui, ó. Eu tenho 5 alternativas que eu poderia propor para testar essa hipótese de que a falta de magnésio no solo provoca o amarelecimento das folhas de milho. Vamos lá ver. Olha ali, ó. Primeiro, fornecimento de sais de magnésio ao solo em que as plantas estão crescendo e observação dos resultados alguns dias depois. Só isso não adianta. Claro que com magnésio vai melhorar. Eu quero saber se o magnésio é essencial ou não é. Essa não é uma boa hipótese. Falta o controle, falta o experimento. Lembra? Controle e experimento? Vamos ver a resposta B. Fornecimento de uma mistura de diversos sais minerais, inclusive sais de magnésio, ao solo em que as plantas estão crescendo e observação dos resultados dias depois. Olha, a resposta B é igual à resposta A. Se eu não aceitei a resposta A, porque falta um controle e falta um experimento, também não vou aceitar a resposta B. A C. Cultivo de um novo lote de plantas em solo suplementado com uma mistura completa de sais minerais, incluindo sais de magnésio. Isso também não é um procedimento científico normal, correto. Vamos procurar uma outra resposta melhor. Cultivo de novos lotes de plantas, fornecendo a metade deles mistura completa de sais minerais, inclusive sais de magnésio, e a outra metade apenas sais de magnésio. Ué, qual a diferença? É igual? Não aceito, não. Vamos ver a E, deve ser a E, não? Cultivo de novos lotes de plantas, fornecendo a metade deles mistura completa de sais minerais, inclusive sais de magnésio, certo? Isso aqui é o experimento. E a outra metade, uma mistura com os mesmos sais, menos os de magnésio. Esse é o controle. Aí sim, eu posso comparar. Metade tem magnésio, metade não tem, eu vejo o resultado. Claro que quem não tem magnésio vai ficar com a folha amarelada. E quem tem magnésio vai ficar com a folha verde, porque vai fazer clorofila. Entenderam como é que é o procedimento científico nesse caso? Mais uma questão interessante relacionada a procedimento científico, também da FUVEST aqui de São Paulo, 2012. 10 copos de vidro transparente, tendo no fundo algodão molhado em água, foram mantidos em local iluminado e arejado. Em cada um deles foi colocada uma semente de feijão. Alguns dias depois, todas as sementes germinaram e produziram raízes, caules e folhas. Vem cá entre nós, quem é que nunca fez isso, né? Pegar um copinho de plástico mesmo, colocar algodão molhado dentro, aí botar um feijãozinho lá dentro, ver o feijãozinho germinando, é bonitinho ver isso, aquelas folhinhas especiais saindo, as folhas que fazem fotossíntese, as raizezinhas. Então, o experimento é esse, ó, 10 copos de vidro transparente e cada um com algodão molhado e uma sementinha de feijão. 5 plantas foram então transferidas para 5 vasos com terra,
e as outras 5 foram mantidas nos copos com algodão. Todas permaneceram no mesmo local iluminado, arejado, e foram regadas regularmente com água destilada. Mantendo-se as plantas por várias semanas nessas condições, o resultado esperado e a explicação correta para eles são, olha só, hein? Pegaram 5, colocaram em vasos com terra, e as outras 5 mantiveram no copo com algodão molhado. Qual vai ser o resultado? Eu espero você ler. Enquanto bebo um pouco de água. Então vamos lá. Todas as plantas crescerão até produzir frutos, pois são capazes de obter, por meio da fotossíntese, os micronutrientes necessários para a sua manutenção até a reprodução. Não. Micronutrientes se obtém do solo. Não é a fotossíntese que fornecerá micronutriente. A fotossíntese vai produzir glicose, é um açúcar. Nada a ver com micronutriente. Essa resposta não serve. A B. Somente as plantas em vaso crescerão até produzir frutos, pois, além das substâncias obtidas por meio da fotossíntese, podem absorver do solo os micronutrientes necessários para a sua manutenção até a reprodução. Isso é válido, isso está legal, né? Porque o solo fornece para essas plantas que estão em vaso, a terra fornece, né, os micronutrientes necessários para a sua reprodução, né? Até a reprodução, tudo bem? A resposta C. Todas as plantas crescerão até produzir frutos? Não, claro que não, pois além das substâncias obtidas por meio da fotossíntese, podem absorver da água, os micronutrientes necessários para a sua manutenção até a reprodução. Gente, água não tem micronutriente, a água é água pura e ponto final, não vale não, né? A D. Somente as plantas em vaso crescerão até produzir frutos, pois apenas elas são capazes de obter, por meio da fotossíntese, os micronutrientes necessários para a sua manutenção até a reprodução. Também está errado porque não é a fotossíntese que fornece micronutriente. Quem fornece é o solo em que a planta está. E aí, somente as plantas em vaso crescerão até produzir frutos, pois o solo fornece todas as substâncias de que a planta necessita para seu crescimento, manutenção até a reprodução. Veja bem, o solo não fornece todas as substâncias de que a planta necessita. E as que ela faz a fotossíntese, né? Então o solo só fornece micronutriente. Pronto. Agora, outra pergunta que mexe muito com o método científico. Veja só essa pergunta, o que diz. Sementes de 2 espécies de plantas foram cultivadas em um mesmo vaso. 2 espécies de plantas diferentes, né? Verificando-se que nessas condições, as sementes da espécie X germinaram mais rapidamente do que as da espécie Y. Ora, gozado, quando 2 sementes de espécies diferentes são colocadas uma próxima da outra, eu observo que as sementes de X crescem rápido, as de Y não. O que será que está acontecendo? É uma observação. Qual a minha hipótese? Qual vai ser a hipótese que eu vou elaborar? Será que a presença de X inibe Y? Ou será que o fato de X estar crescendo mais rápido faz com que ele libere uma substância que inibe Y? Então vamos testar essa hipótese. Vai ver que a semente de X, quando cresce, faz uma plantinha que ao crescer, solta no solo alguma substância tóxica que inibe Y de se desenvolver. Então como é que eu posso testar essa hipótese? Vamos ver? Qual dos procedimentos é melhor indicado para testar a hipótese da inibição da germinação de Y por X? Olha só. Preparar vasos apenas com semente de X e cultivar no escuro. Ora, mas só com X não adianta nada. O X cresce muito bem, não é? A B. Preparar vasos apenas com semente de Y e tratar com hormônio de crescimento. Qual a vantagem? Eu estou longe de X, Y sozinho não vai responder, vai crescer bem, né? Agora, olha C. Colocar extratos de sementes de X em vasos que contendo apenas sementes de Y. Essa é boa, porque se eu coloco um extrato de semente de X onde tem Y, Y não vai crescer. E se Y não crescer, eu comprovo a hipótese de que X inibe Y. Isso chama-se alelopatia.
em ecologia, né? Uma planta não quer que haja outra planta na vizinhança, então ela produz alguma substância inibidora daquela outra espécie que quer competir com ela. Então, esse experimento é um experimento ilustrativo que um cientista pode fazer a qualquer momento para mostrar que X inibe Y. Já a resposta D não serve, colocar extratos de semente de Y em vaso que contém apenas semente de X, lembra que é X que inibe Y, não o contrário. E o E, preparar vários vasos contendo o mesmo número de semente de X e Y e tratar com hormônio de crescimento. É a mesma coisa que não fazer nada. Então a melhor hipótese realmente é a resposta C. Agora, temos uma questão do Enem, longa, de texto longo. Eu falei a vocês que o Enem privilegia muito texto, leitura de texto, interpretação, e essa questão é acompanhada de um gráfico depois, né? Então, a questão tem um gráfico e depois tem as alternativas. Eu quero que devagarinho nós leiamos esse texto. Aliás, é um texto muito importante, é um texto ecológico, ambiental, e vale a pena nós lermos juntos para ver qual é a maneira, o mecanismo que o Enem usa para testar a tua capacidade de interpretação de texto e de leitura de gráfico. Vamos ver então? Demorar um pouquinho, mas vale a pena? Quando um reservatório de água é agredido ambientalmente por poluição de origem doméstica ou industrial, uma rápida providência é fundamental para diminuir os danos ecológicos. Como o monitoramento constante dessas águas demanda aparelhos caros e testes demorados, é muito demorado fazer teste, né? E muito caro. Os cientistas têm se utilizado de biodetectores. Ora, o que é um biodetector? É um peixe. Peixes que são colocados em gaiolas dentro da água poluída, podendo ser observados periodicamente. Para testar a resistência de 3 espécies de peixes, cientistas separaram 2 grupos de cada espécie, cada um com 100 peixes, totalizando 6 grupos. Foi então adicionada a mesma quantidade de poluentes de origem doméstica e industrial em separado. Durante o período de 24 horas, o número de indivíduos passou a ser contado de hora em hora. Então tem os gráficos. Ó. Os resultados são apresentados abaixo. Note aí, ó. Os peixes da espécie 1 não resistiram muito tempo, ó. Olha aqui, ó. Morreram todos, praticamente depois de poucas horas. Já os peixes da espécie 2 resistiram mais. Olha só. E morreram depois de muitas horas. E os peixes da espécie 3 eram resistentes à poluição, né? Poluente doméstico, poluente industrial. Então, a pergunta é fácil de responder, ó. Pelos resultados obtidos, a espécie de peixe mais indicada para ser utilizada como detectora de poluição, a fim de que sejam tomadas providências imediatas, seria, vamos lá, vamos ver o gráfico de novo. O que você acha? Qual a melhor espécie de peixe? Qual é o melhor peixe para você verificar que a água está poluída, então tem que tomar uma providência imediata? Será que é a espécie 1 que morre logo? Será que é a espécie 2 que resiste mais? Ou será que é a espécie 3 que não morre de jeito nenhum com a poluição? Se ele não morre, como é que eu vou saber que a poluição está lá? Esse aqui morreu depois de um tempinho. Esse aqui, ó, morreu de imediato. Então, esse é o melhor biodetector. O peixe da espécie 1, que ele morre rápido. Eu digo, bom, se ele morreu rápido, é porque a água está muito poluída. Está muito poluída, eu vou tomar uma providência rápida para despoluir essa água, né? Então, olha só, vamos ver qual é a resposta. A espécie 1, pois sendo menos resistente à poluição, morreria mais rapidamente após a contaminação. A espécie B, resposta B, ó, a espécie 2, pois sendo mais resistente, haveria mais tempo para teste. Que tempo para teste nada? Temos que atuar rapidamente para despoluir aquela água. Não podemos esperar muito tempo, não. A espécie 3, pois como apresenta resistência diferente à poluição doméstica e industrial, propicia estudos posteriores. E daí a água fica poluída, as pessoas se contaminam, é pior para o ecossistema, é pior para o ambiente. Não é possível isso. Então nós temos que agir rapidamente. E o melhor jeito é recorrer à espécie 1, porque se ela morre rápido, é sinal de que a poluição é muito brava. Temos que resolver logo esse problema.
Resposta D. As espécies 1 e 3 juntas? Não. É a espécie 1 e ponto final. E aí, as espécies 2 e 3 juntas? Não. Eu tenho que escolher a espécie que morre mais rápido, porque essa é a melhor biodetectora da poluição naquele local. Você viu como é que o Enem propõe perguntas a respeito de interpretação de gráficos e de textos? Então, prepare-se. É assim que vai ser na prova que você logo vai prestar aí daqui a pouco, né? Certo? Vamos ver uma outra questão interessante a respeito de ecologia também, e que poderia muito bem ter sido proposta pelo Enem. Olha ali, ó. Após alguns meses de monitoramento de uma região de floresta temperada, ó, de julho a dezembro de 1965, ó, julho a dezembro de 65, né? A vegetação de uma área foi derrubada. De uma área, né? Então, tem uma floresta temperada, eu derrubei uma área e impediu-se o crescimento de novas plantas. Ficou uma área sem planta e uma área com planta, certo? Tanto a área de floresta intacta quanto a área desmatada continuaram a ser monitoradas durante os 2 anos e meio seguintes, de janeiro de 66 a junho de 68. Vamos lá ver, aqui ó. Depois do desmatamento, a área intacta foi monitorada e a área desmatada também foi monitorada. Tudo bem, até 68. Muito bom. Continuando. O gráfico a seguir mostra as concentrações de nitratos, que é um nutriente mineral importante, presentes nas águas de chuva drenadas das duas áreas para córregos próximos. Então vamos lá, olha aqui, ó. O que aconteceu aqui? Na área que foi desmatada, os nitratos, né, foram carregados pela chuva para córregos, ou seja, deixaram de ficar no solo e foram carregados para os córregos vizinhos daquela área desmatada. Já na área intacta, os nitratos permaneceram no solo. A chuva não conseguiu carregá-los lá para o córrego, porque no solo dessa região intacta tem muita árvore, a chuva entra no solo, as raízes pegam o nitrato, mantêm o nitrato ali no solo, ou seja, o teor de nitrato do solo da área intacta era alto, o teor de nitrato do solo da área desmatada era baixo, porque foi tudo para o córrego, certo? Qual é a pergunta que se fez aí? Se em 1968, olha aqui, ó, 68, ó aqui o gráfico, ó, 68, tá? A vegetação da área intacta tivesse sido removida e ambas as áreas tivessem sido imediatamente usadas para cultivo de cereais, era de se esperar que houvesse maior produtividade de grãos em uma delas. Por quê? Qual das duas? O que você acha? Eu tenho um solo com riqueza em nitrato e tenho um solo da área desmatada com pobreza em nitrato. Se eu plantar soja nas duas áreas, em qual das duas você acha que vai dar mais soja? As plantas crescerão melhor? É claro que na área intacta, naquela que era intacta e que manteve o seu teor de nitrato muito alto. Já naquela área desmatada, a chuva carregou os nitratos para os córregos e, portanto, ficou pobre em nitrato e os pés de soja não conseguirão crescer. Não é isso mesmo? Tá certo? E aí, pergunta fácil de responder, de cultura geral, hein? Cultura geral. Qual elemento químico do nitrato é fundamental para a manutenção de um ecossistema? Por quê? O elemento químico é o nitrogênio. E por quê? Porque o nitrogênio faz parte de proteína, faz parte de ácido nucleico, faz parte de hormônios, de vitaminas, uma série de substâncias químicas essenciais para os seres vivos. Por isso que ele é essencial, é importante que no solo agrícola exista esse sal de nitrogênio chamado nitrato. Estamos encerrando praticamente com essa última questão de teste de método científico, que você vai ver de novo como é que funciona então o método científico. O esquema representa um experimento em que plantas semelhantes foram colocadas em tubos com igual quantidade de água, devidamente vedados para evitar a evaporação. A planta do tubo A foi mantida intacta, olha só, planta do tubo A, certo? 2 tubos, 2 plantas, planta do tubo A mantida intacta. Já a planta do tubo B teve suas folhas totalmente cobertas por uma camada de vaselina. Cada tubo mostra o nível da água no início do experimento, NI, e no final, NF. Vamos lá? Olha aqui, ó. 2 tubos, nível inicial era aqui, foi parar aqui, depois de um tempinho.
Na planta que teve folha vaselinada, o nível inicial praticamente é igual ao final. Por que diferença, hein? O que você acha? O que aconteceu? Qual a tua hipótese? Que hipótese você faria ao ver esse tubo aqui, ó, com o nível final reduzido? Isso quer dizer que perdeu tudo isso de água, ó. Já aqui perdeu menos água. Por que será, hein? Será que a vaselina tem algo a ver com isso? Vamos ver quais eram as perguntas? Por que os níveis da água ficaram diferentes nos tubos A e B? Olha, uma resposta imediata é assim, porque a planta do tubo A perdeu mais água que a planta do tubo B. Ponto final. Essa é a minha hipótese, certo? Agora, a pergunta, que estruturas da epiderme foliar tiveram seu funcionamento afetado pela vaselina? Nós sabemos que nas folhas existem microporos, chamados estômatos, por meio dos quais, através dos quais, a água evapora. Esse processo chama-se transpiração vegetal. Ora, se você entope os microporos dessas folhas que eu vaselinei, não haverá evaporação de água, não é verdade? Não haverá transpiração e, portanto, o nível da água cairá menos. Não é? Já na outra, com os microporos abertos, a água sai à vontade pelos estômatos e, portanto, esses microporos abertos permitem que ocorra a transpiração. Já aqui estão fechados, a transpiração foi impedida, na maior parte, né? E a terceira e última pergunta, qual o papel dessas estruturas da epiderme para que a planta realize fotossíntese? Não esqueça, o Enem pode perguntar isso também. Qual o papel de um estômato numa planta? É possibilitar a ocorrência de trocas gasosas entre o ar e a folha. E essas trocas gasosas trazem gás carbônico para a folha, lá dentro da folha. E gás carbônico é essencial para realizar a fotossíntese. E, como consequência, liberar oxigênio para a atmosfera. Então, esses orifícios reguláveis, essas válvulas chamadas estômatos reguláveis, é que favorecem a ocorrência das trocas gasosas entre as plantas e o meio, as folhas e o meio. Certo? Muito bem. Agora estamos presentes aqui no nosso problema diário. Veja só essa imagem, que para muitas pessoas é medonha, não? 3 laranjas, 2 delas emboloradas. A do fundo não, certo? Veja agora essa imagem. Olha esse pão de forma, todo cheio de bolor verde e bolor branco, essa penugem aqui, olha. E esse morango, poxa, que coitadinho de morango, embolorou todo, cheio de mofo. O que será que houve, gente? Qual é a hipótese que você sugeriria para que essa imagem aparecesse? Qual é a primeira coisa que você pensa quando você vê uma imagem dessa? Dá uma pensada. Ah, a laranja estragou. Ah, o pão estragou. O morango estragou. Por que será que o morango estragou? Por que será que o pão está estragado? Por que será que a laranja estragou? Quais são as hipóteses que nós poderíamos fazer? Isso aí está ligado com um material seu, da página 359. Né? Qual é a hipótese que você faria quando você vê uma imagem dessa, ou uma imagem dessa, ou a do morango? Vamos lá? Vamos pensar um pouquinho? Por que o alimento estragou? Por que o alimento estraga? Qual é o segredo do estragar um alimento? Né? Deixar um pão aberto, uma laranja aberta, por que estraga? Será que é porque alguma coisa sobrenatural invadiu o pão, invadiu a laranja, invadiu o morango? Ou foi um ET que veio de fora e invadiu esse morango, as laranjas, o pão? Ou então, algum organismo que existe no ar. Né? Alguma coisa que existe no ar e que, ao cair na laranja, acaba embolorando a laranja, o pão e o morango. Afinal, que organismos são esses? Eu vou dar um meio minuto para você pensar. Que organismos são capazes de fazer esse estrago na laranja, no pão e no morango? E a pergunta é, o que fazer para evitar isso? Vamos pensar? Conto com a sua participação. Espero que vocês mandem perguntas para nós respondermos aqui no ar, né? A respeito de método científico e agora conservação de alimentos, que é o assunto que está nos interessando agora e que tem muito a ver com o método científico, hein? E aí, você conseguiu descobrir por que será que esses alimentos estragaram? Uma hipótese.
Quem sabe existam organismos no ar chamados fungos e que precisam comer, precisam de alimento. Vamos lá. Na natureza hoje há dois tipos básicos de seres vivos, os chamados autótrofos e os chamados heterótrofos. Os autótrofos, como as plantas e as algas e algumas espécies de bactérias, são capazes de, retirando água, gás carbônico e usando a luz do sol, executar um processo chamado fotossíntese. E por meio desse processo, esses autótrofos acabam produzindo glicose. Glicose é energia. Quer dizer, eles pegam gás carbônico, juntam um com o outro e produzem glicose. A glicose eles vão usar nas células deles para gerar energia. A energia do sol que eles armazenaram na glicose, certo? E como consequência vão se manter vivos. A palavra autotrófo, trófo quer dizer nutrição, é nutrir-se a si próprio. São os produtores de alimentos nos ecossistemas. Quando você fala em cadeia alimentar, pensa bem nisso, há sempre os produtores, na água, na mata, no campo, não é? Então, os autótrofos são produtores, vegetais, algas e muitas espécies de bactérias. Já os heterótrofos, como esses fungos que estão aqui visíveis na laranja, são aqueles que não conseguem fazer o seu alimento próprio. Dependem de outras formas de vida para obter alimento, né? É o caso do fungo, é o caso das bactérias, é o caso dos animais, é o caso de nós todos. Nós, seres humanos, somos heterótrofos. Hétero quer dizer diferente, nutrir-se de um diferente, né? Recorrer a um alimento que alguém fez. Então, ou nós comemos, nós seres humanos, por exemplo, comemos vegetais, comemos produtores, certo? Ou comemos um animal que comeu um vegetal. Por exemplo, quem aprecia carne de vaca, carne de boi, sabe que o boi é um herbívoro, ele come o pasto, né? Lá da fazenda. E a carne dele foi feita graças às plantas que ele comeu, né? E nós comemos a carne de boi, que no fundo é planta modificada, não é verdade? Então nós somos heterótrofos, o boi também é heterótrofo e o capim é autótrofo. No caso do fungo em questão aqui, ó, esse fungo é heterótrofo. E quando um fungo que está no ar, na forma de minúsculas células, chamadas esporos, cai na laranja ou cai no pão, ele fala, opa, achei o alimento que eu queria, né? E como a laranja é meio úmida e a água é essencial para que ocorra esse crescimento do fungo, né? E como o pão também fica úmido, fora do pacote, né? E como o morango também já é úmido, é claro que essa umidade é essencial para que o fungo penetre no morango, comece a digerir o morango ou o pão e a laranja, e daí ele sai com essa penugem toda, que no fundo são os descendentes dele, ó. São os descendentes dele, são vários fungos que, graças à nossa participação, vão ser espalhados pelo meio. Um vento que bate aí espalha numerosas células desse fungo que vão tentar pegar outros pedaços de pão, certo? Então, o estragar alimento é uma atividade normal para a maioria dos micro-organismos que se encontram no ar. É por isso, por exemplo, que quando se faz uma cirurgia num hospital, a sala cirúrgica tem que ser esterilizada. Ela não pode, sabe, o médico, em primeiro lugar, lava as mãos, né, com todo cuidado, toda a equipe médica lava as mãos, o ar que entra na sala é filtrado, para que não entre micro-organismos naquele recinto sagrado da cirurgia, porque o médico vai abrir a barriga de alguém, vai abrir o tórax de alguém. E você imaginou, se os fungos invadem os pães, se as bactérias invadem os pães, por que não invadiriam o organismo de alguém que está com a barriga aberta? Né? Do mesmo modo, então, isso ocasionaria infecções seríssimas da pessoa que está sendo operada. Então é fundamental manter o ambiente da sala cirúrgica esterilizado, limpo. O médico bota luvas, bota aquela máscara, bota um chapeuzinho na cabeça, toda a equipe dele faz o mesmo, é para evitar contaminação. Vocês imaginam como no passado morriam muitas pessoas por causa de contaminação derivada de objetos contaminados, sujeira, a poeira, o solo. Imagina, as guerras passadas, quantos soldados morriam por causa de contaminação, né? Então, nós sabemos que o ar
de uma cidade, o ar de uma casa, o ar de uma cozinha, tem esses micro-organismos. E o que fazer para que os alimentos que nós temos não se estraguem? Essa é a grande pergunta. Mas antes quero saber se há alguma questão aí feita pelos nossos telespectadores, né, nossos participantes, não é isso? Será que nós temos já uma perguntinha? Vamos lá. Enquanto não vem, tem, né, uma perguntinha? Vamos lá. Qual vai ser a pergunta que vai aparecer aí? Opa, olha que pergunta interessante. Agora há pouco falei que as algas são autótrofas, junto com as plantas e algumas bactérias. E a pergunta é, nosso amigo aqui, ó, algas podem estragar alimentos? Vamos pensar um pouquinho. Qual é o motivo que uma alga teria para estragar um alimento se ela produz o próprio alimento? Não é verdade? Ela é autótrofa. Ela aproveita a luz do sol, o gás carbônico, a água e converte em glicose, que é energia para ela sobreviver. Então, ela é autótrofa. Ela não precisa cair no alimento para comer o alimento. Ela não é um fungo, ela não é uma bactéria, ela não é um animal. Então, algas e vegetais nunca vão estragar alimentos de jeito nenhum, porque não é do hábito, não é da atividade biológica de uma alga fazer isso. Ao contrário, as algas são importantíssimas para abastecer a nossa terra atual com oxigênio. Nos oceanos, por exemplo, o chamado fitoplâncton, que é aquela comunidade, aquele pedaço de comunidade de microalgas, são importantíssimas algas do fitoplâncton e que ao fazerem fotossíntese liberam o oxigênio para a atmosfera e, mais importante, elas contribuem para atenuar o chamado efeito estufa, retirando o excesso de gás carbônico que atualmente a nossa atmosfera contém, graças à emissão excessiva de gás carbônico nas grandes cidades, no desmatamento, nas queimadas, assim por diante. Então, pode esquecer, alga não estraga alimento. Quem estraga é fungo, bactéria, principalmente, né? Agora, a grande pergunta, o que fazer? Qual o procedimento que nós poderíamos usar para não deixar acontecer isso com o pão, ou acontecer isso com a laranja, ou acontecer isso com o morango? Vamos pensar um pouquinho? Hoje é fácil, né? Hoje nós temos geladeira, temos freezer, temos condições de rapidamente aquecer um alimento e matar possíveis contaminantes, não é? Agora, você já pensou, como é que se fazia no passado para as pessoas não perderem o pão, não perderem o morango e não perderem a laranja? Você tem alguma ideia de como é que era o procedimento que as pessoas utilizavam no passado? Uma ideia é comer rápido. Então fez o pão, come logo. Não deixa sobrar. Ou colheu a laranja, come rápido, chupa rápido, né? Ou amassa para fazer suco, assim por diante. Para não deixar o fungo acabar com a laranja, certo? Quem viaja pelo Brasil, como eu viajo muito, já sabe que lá nos estados do Nordeste é muito comum as pessoas salgar carne e pendurar nas lojas que vendem a carne ou pendurar nas residências, nas varandas das residências para tomar sol. Será que isso resolve? Por que será que isso não permite que a carne estrague? A carne é um pedaço de um animal, não é? Será que o fungo que está no ar lá não vai cair naquela carne salgada, cheia de sol? Será que a bactéria não vai cair naquela carne, não vai estragar? E não estraga, não estraga. A gente viaja para esses lugares e consome carnes com maior segurança que estavam salgando abertas no sol, né? Lembro muito bem, faz muito tempo já que essa história é comum, algumas pessoas, algumas localidades do Brasil ainda costumam esfumaçar alimentos, fazer fumaça em alimentos para que eles não estraguem. Por que será que a fumaça protege o alimento? Chama-se alimento defumado. Por que será que o alimento defumado demora a estragar? O que a fumaça tem a ver com os micróbios, com os micro-organismos que invadem o alimento, né? Então, esse procedimento de salgar alimentos, de esfumaçar alimentos, protege os alimentos. Um outro
eu acho que você conhece muito bem doce em compota, né? Doce em compota, você vê lá pêssego, por exemplo, em compota, extremamente doce e dificilmente esse doce estraga. Por que será que não estraga, né? Assim como palmito, por exemplo, ou ervilha, ou milho, que são colocados em recipientes com sal, né? Também não estraga. Então, será que o sal, a fumaça, o doce em excesso são alimentos conservantes? Você conhece algum outro método de conservação de alimento? O que você acha? Por exemplo, por que a geladeira ajuda a estragar o alimento com mais dificuldade? Por que será que colocar um alimento para congelar, por exemplo, se eu congelo um alimento, ele demora muito mais? A gente tem aí peixes congelados, recipientes de alimentos congelados, que pode pegar depois de 1 mês, 2 meses, continuam lá, o alimento continua lá. Bota no micro-ondas, bota no forno, esquenta e volta a comer. Então por que será que o congelamento protege o alimento dos fungos e das bactérias? Por que será que a fervura protege o alimento da sua contaminação? Existe hoje um processo muito famoso, acho que você conhece muito bem, chamado pasteurização, em que o leite é aquecido até determinada temperatura por alguns segundos, depois baixa bruscamente e o leite está esterilizado, não tem bactéria. Não pode ferver muito, porque senão perde o gosto, né? O leite perde o gosto. Então esse método de pasteurização foi sugerido, foi inventado por um cientista francês chamado Louis Pasteur, que pesquisou muito a contaminação de alimentos naquela época, no século XVIII, né? E esse método até hoje, você pode pesquisar na internet isso, ver lá como é que se faz isso, vários procedimentos que levam a pasteurização de sucos, de leite, assim por diante, e que são alimentos que são conservados sem estragar. E agora, além desses, do congelamento, da fervura, da pasteurização, do salgamento, do adoçamento, né, o excesso de açúcar, hoje está na moda usar conservantes químicos. Poxa, qualquer um de vocês que vai ao mercado, a um supermercado hoje, vai comprar lá um salgadinho, vai comprar uma bebida ou coisa parecida, você vai ver lá a composição. É fundamental você olhar a composição. Quais são os ingredientes que estão naquele alimento, né? E um dos ingredientes seguramente é um conservante ou 2 ou 3. Em geral são ácidos. Curioso, não? Por que será que o ácido benzoico, o benzoato de não sei do que, ele conserva o alimento? O que tem a ver a acidez com o alimento? Não é? Com a preservação, com a conservação do alimento. Então, usar conservante faz bem para a saúde? Né? O que se fala é que muitos desses conservantes podem ser prejudiciais, né? E que não é recomendável consumi-los. Mas existe uma autoridade pública no Brasil, que é equivalente a que existe em vários países estrangeiros, chama-se Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está sempre pesquisando, olhando a composição dos alimentos, bloqueando alguns conservantes, liberando outros, mas desde que esses conservantes sejam submetidos a método científico, ou seja, faça lá um experimento em que se fornece a alguns animais, infelizmente, o conservante, não se fornece a outro, ao grupo controle, e se compara e verifica qual a ação. E depois pode fazer uma análise bioquímica, uma análise celular, para verificar o efeito do tal conservante no alimento. E se ele for um conservante que não prejudica a saúde, ele é liberado. E, de modo geral, são substâncias que inibem, olha só, inibem o contato do fungo com o alimento ou a proliferação do fungo ou da bactéria com o alimento, conservando, né? E, por fim, temos também o método físico, que é a irradiação com radiação letal para esse micro-organismo. Você irradia com raio gama, por exemplo, o alimento, e com isso os micro-organismos possíveis que estão caindo no pão aberto, ou no pão que você vai fechar para vender em pacote, essa radiação provoca danos no material genético desses micro-organismos. Você fala, mas não vai danificar o pão? Não, não vai, porque o pão é trigo, é farinha, é uma série de ingredientes que não tem mais célula viva ali, então não há problema nenhum. Agora, nós temos que combater os micro-organismos que causam as doenças, que causam diarreias, causam doenças de pele, alergia, né, que provocam mal-estar. E a irradiação é um
método de conservação. Então, pensando bem, em resumo, e você vai ler isso depois do teu material, nós temos 3 grandes métodos de conservação de alimento. O método químico, né? Aí você inclui o salgamento, o doce, açúcar em excesso, você inclui aí o pH, né? Tem o método térmico, o térmico é congelamento ou fervura do alimento, ou pasteurização, e o método físico, que no caso é irradiação, certo? Agora, seria bom nós discutirmos esse assunto em termos de o que fazer para um alimento na tua casa não estragar. Qual é o procedimento que você tomaria para um pacote de pão que você acabou de abrir não fique assim embolorado? O que você sugere? Uma coisa é eu fazer o meu procedimento, a outra é você sugerir uma conduta científica que não deixe o pão estragar, não é verdade? Podemos fazer um experimento, ó, pegar um pacote de pão, ou 2 pacotes de pão, um deles você deixa fechadinho, amarra direitinho lá o pacote, né? De preferência põe na geladeira, e o outro você deixa aberto, umedecido. Por que umedecido? Porque a água é essencial para o fungo se desenvolver. Aí você compara os resultados, né? Você tem lá o pão que você guardou na geladeira, fechou direitinho, e isso, a temperatura baixa, inibe a proliferação de fungo, e o outro você deixou aberto. Qual dos dois vai estragar mais rapidamente? Será que o da geladeira vai estragar? É só pensar, né? Se os fungos estão no ar, se o pão está umedecido, é evidente que o fungo vai cair no pão umedecido, vai proliferar, vai crescer, vai fazer filhotes, vai fazer descendentes e vai embolorar o pão. Então, uma boa medida na tua casa, a partir de hoje, se você não faz isso ainda, aprenda, é proteger os alimentos, cobri-los, ou colocá-los em pacotes, ou colocar na geladeira. Se for uma carne que você não vai consumir agora, bota no freezer, para que a temperatura baixa iniba o metabolismo dos fungos, ou a fervura, que também inibe o metabolismo dos fungos, certo? Agora, a grande dúvida, e o sal? Qual o papel do sal, hein, na proteção de um alimento? Por que alguns alimentos salgados não estragam? Por que bacalhau salgado não estraga? Hein, pessoal? Vamos pensar um pouquinho? Imagine que eu sou um micro-organismo, tá? Eu sou uma bactéria, ou sou um fungo. E caio num bacalhau salgado, certo? Que está meio umedecido e salgado. O que é que vai acontecer com a minha célula em relação àquele sal que está lá fora? Existe um fenômeno biológico chamado osmose. O que é osmose? Osmose é a passagem de água de um compartimento, no caso a minha célula, para um outro compartimento, no caso o bacalhau salgado. Ora, se a bactéria ou o fungo caem no bacalhau salgado, eles perdem água, eles se desidratam. E ao se desidratarem, eles morrem. Então, os povos antigos, e até hoje fazem isso, eles salgavam o alimento sem saber por quê. Ninguém imaginava que era por osmose, que o fungo ou a bactéria perdiam água. Hoje nós sabemos. Então, um procedimento científico natural é salgar alimento. Ou até botar muito açúcar. Porque a concentração do lado de fora da célula é maior, a célula do fungo perde água por osmose e, nesse sentido, desidrata e desidratando acaba morrendo e o alimento fica preservado. Agora, tem uma coisa, ninguém vai consumir bacalhau salgado, né? Porque, para quem é hipertenso, por exemplo, muito ruim, não é verdade? Imagina comer bacalhau salgado. Então, o que você faz antes de consumir um bacalhau salgado? Imagina que vai comer o bacalhau, tem que comer, não vai consumir sal, porque sal é perigoso para ter hipertensão, não é verdade? Então, qual é o procedimento que você usa para retirar esse sal? Já pensou? Pergunte à sua mãe, à sua tia, à sua avó, o que elas fazem? Elas mergulham o bacalhau na água e aquele sal, que é um cristal, ele vai se dissolvendo na água e vai se difundindo para a água, certo? A água fica salgada, evidentemente que ela fica salgada, né? Aí depois de algumas horas você deixou aquele bacalhau no sal, você retira o bacalhau e ele está dessalgado, sem sal, e você pode consumi-lo. Quanto mais tempo você deixar na água e renovar a água, a gente tem que renovar a água, porque sai o sal, joga fora aquela água, bota mais água, né? Então o sal sai de novo. Então, até
tirar de vez o sal da carne de bacalhau. E aí você pode consumir sem nenhum medo de ficar hipertenso, né? Então, esse assunto, conservação de alimento, você vai encontrar muito teu material. Aliás, eu queria que você já pegasse teu material e lá na página 361 tem um exercício ali que eu queria que você lesse. Eu vou lhe dar 2 minutos para ler o exercício do material, certo? Para eu responder com você. Estou terminando minha aula, faltam 20 minutos praticamente, mas dá tempo de ler os 2 testes do material, para a gente saber qual vai ser a tua conduta ao responder o teste. Vamos lá então? Eu espero você ler o material e responder o teste. São 2 testes do Enem, hein? Da página 361. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Olha, conservação térmica. A temperatura caiu, né? Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Imagina, você coloca um fungo na geladeira, ele que estava toda ali dançando, querendo pegar o pão e comer o pão, põe na geladeira, ele vai ficar meio assim, ó, paralisado. Então, as reações químicas dele ficam mais lentas e ele não consegue ser ativo. Por isso que é bom colocar alimento na geladeira. Isso é ótimo, né? Depois, o 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Porque a panela de pressão é uma loucura. Que vai a pressão altíssima, vai cozinhando tudo. Agora, se você não tem panela de pressão, coloca panela comum, é preferível cortar a carne em cubos, e colocar na água e ferver, porque aí aumenta a superfície de contato. O calor afeta todos os lados da carne e o cozimento é mais rápido, né? Então aumenta a superfície de contato da água quente com o alimento que você cortou em cubinhos. E o 3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Esses lactobacilos transformam o leite em coalhada. Por quê? Porque eles liberam enzimas para o leite, essas enzimas alteram a composição do leite, fazem o leite ficar mais sólido, não sólido, mas mais grumoso, né? Que afinal é o princípio da coalhada. Então, com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? A resposta é a resposta C. Primeiro, temperatura, porque você congelou ou você refrigerou. Depois, aumentou a superfície de contato com os cubinhos de carne. E depois, você usou a ideia dos catalisadores, que enzimas nada mais são do que catalisadores biológicos, que são o que as bactérias produzem, certo? Então, você veja que é uma questão fácil do Enem, eu queria que você resolvesse. Vou te dar mais 2 minutos para responder a questão 2. Vamos lá? Também do Enem modificada. Eu aguardo.
Vamos lá então. A deterioração de um alimento é resultado de transformações químicas que decorrem, na maioria dos casos, da interação do alimento com micro-organismos, ou ainda da interação com o oxigênio do ar, como é o caso da rancificação de gorduras. Para conservar por mais tempo um alimento, deve-se, portanto, procurar impedir ou retardar ao máximo a ocorrência dessas transformações. Os processos levam em conta alguns fatores. Primeiro, micro-organismos dependem da água líquida para a sua sobrevivência. Não são só eles não, todos nós dependemos de água líquida, né? 2. Micro-organismos necessitam de temperaturas adequadas para crescerem e se multiplicarem. A multiplicação de micro-organismos, em geral, é mais rápida, entre 25 e 45 graus Celsius aproximadamente. O 3. Transformações químicas têm maior rapidez quanto maior for a temperatura e a superfície de contato das substâncias que interagem. É o que vimos na questão anterior também. 4. Há substâncias que, acrescentadas ao alimento, dificultam a sobrevivência ou a multiplicação de micro-organismos, os conservantes, principalmente, né, químicos da indústria de alimentos hoje. E, no ar, há micro-organismos que, encontrando alimento, água líquida e temperatura adequadas, crescem e se multiplicam. Veja só o que eles queriam saber. Um alimento será melhor conservado se for armazenado, tampado na geladeira. Não, se já caiu bactéria dentro, elas vão crescer. Não adianta nada. A B, cozido e guardado destampado na geladeira. Mesmo em geladeira há fungos que se desenvolvem, né? É muito comum você ver queijo estragando destampado na geladeira. C, cozido, bem cozido, preferência fervido, desidratado para não ter água, aí sim guarde na geladeira, porque sem água é difícil alguém sobreviver. Ninguém sobrevive. A resposta correta é sim. A D, guardado in natura na geladeira, piorou. In natura vem da natureza, aberto, tem bactéria nela já e vai acabar estragando do mesmo jeito. E a E, fervido, tampado e deixado dentro do armário. Dentro do armário, para de novo entrar fungo depois de ferver, esfriar, não vale a pena, né? Muito bom. E para quase encerrar, temos mais uma historinha para contar para você com esse teste que está aí no slide. Ó. A espécie humana aprendeu há bastante tempo a conservar os alimentos, não é verdade? Esta habilidade era especialmente importante quando, em certos períodos do ano, havia uma disponibilidade de alimento maior do que aquele que poderia ser consumido de forma imediata. Sobrava comida naquela época, no passado. Por exemplo, depois de uma caçada ou pescaria bem-sucedidas. Alguns dos métodos aprendidos são utilizados até hoje, como o salgamento, o cozimento e o congelamento. Em qual ou quais desses três casos estaríamos interferindo diretamente na eficiência das reações bioquímicas que levam o alimento à decomposição? Será que é o salgamento, o cozimento ou o congelamento? Aí vem as perguntas, apenas 1 e 2, 2 e 3, 1 e 3, 1, 2, 3. Ó, o cozimento altera sim a velocidade de reações químicas, porque a temperatura alta impede que a reação ocorra. O congelamento também interfere com a bioquímica das reações dentro das células do fungo. Já o salgamento não, porque o salgamento é meramente perder água por osmose, lembra? Então, o primeiro método não interfere com as reações químicas. O segundo e terceiro, sim. Tá? Então a resposta seria apenas 2 e 3. Muito bem. E para encerrar, um problema social que pode muito bem ser enfrentado pelos nossos amigos no Enem brevemente. Olha a notícia que saiu no Jornal de São Paulo no dia 17 de setembro de 2012. Morador de região petroquímica tem incidência maior de doença na tireoide. Chama-se hipotireoidismo. A frase acima tem relação com qual das etapas do procedimento científico? É observação, hipótese, teste da hipótese? O que você acha que é isso? É alguém que fez essa suposição. Acho que quem mora perto de região petroquímica tem incidência maior de problema de tireoide. Olha a resposta. É uma hipótese. Certo? Então, isso que foi dito aqui agora há pouco é uma hipótese. Quem mora perto de petroquímica tem mais problema de tireoide. Agora, a pergunta é, como testar essa hipótese? Vamos ver como foi testado? Uma médica, endocrinologista, professora da Faculdade de Medicina do ABC em São Paulo,
estudou dois grupos de pessoas. O primeiro grupo, de 3.356 pacientes dela e da Faculdade de Medicina, logicamente, era proveniente dos arredores do polo petroquímico. Já o segundo grupo, de 2.950 pacientes, vivia distante, 8,5 km da primeira região. Então, olha o que essa professora fez, junto com os colegas médicos dela. Dois grupos de pacientes. Um numeroso, que mora perto da petroquímica, né, que é contaminada, supostamente. O segundo, bem distante. Vamos ver quais foram os resultados? No primeiro grupo, que morava perto, 905 pacientes, ou seja, 26,9%, foram diagnosticados com a doença. Olha o resultado. E o segundo grupo, 173 pacientes, 5,1%, apresentaram a doença hipotireoidismo. Então pergunto eu, qual dos dois grupos é o experimental, qual dos dois grupos é o controle? É incrível dizer isso para ser humano, mas é o que essa professora, brilhante professora, acabou fazendo com a paciência toda que ela teve, né? Então, qual dos dois grupos era o controle, qual dos dois grupos era o experimental? Certamente o grupo experimental é o de cima. Aquele que era submetido a prováveis substâncias presentes no ar e que provocaram o hipotireoidismo neles. O grupo controle é aquele com o qual você compara o de cima, né? O controle é aquele que é normal, não há interferência nenhuma com eles, a residência deles é distante do lugar que é supostamente poluído e, portanto, não há problema nenhum. Tanto que a incidência de doença nesse pessoal controle foi muito menor do que a incidência de doença no pessoal que é o experimental. Então, veja, método científico ligado ao problema social. Agora, o que fazer, né? A que conclusão se pode chegar tendo em vista os resultados do experimento? Qual a conclusão que você chegaria vendo esse resultado? Quem mora perto de petroquímica tem mais doença do que quem mora longe de petroquímica. Qual foi a grande conclusão que a médica tirou? Realmente deve ter alguma coisa nas proximidades da refinaria de petróleo que, liberada para o ar, ou para o solo, ou para a água, deve provocar a doença nas pessoas que moram nas proximidades. As outras que moram distantes não estão sujeitas a isso. Talvez muito distante, não ficam sujeitos a isso. Essa grande conclusão desse levantamento científico, né? Que teve o grupo experimental e o grupo controle. Agora, a conclusão é essa aqui, olha. Parece que em moradores que vivem próximo ao polo petroquímico, a incidência de hipotireoidismo é maior. Essa grande conclusão que o experimento científico que essa faculdade de medicina, que esses profissionais fizeram, permitiu concluir. E resta agora uma última pergunta. Em sua opinião, qual o próximo passo a ser adotado pela pesquisadora no sentido de confirmar a hipótese por ela sugerida em vista do resultado observado? O que fazer para realmente fazer com que esse experimento científico seja realmente conclusivo? Alguma coisa perto da petroquímica provoca anomalia na tireoide, né? Eu imagino que a resposta seria essa aqui, não? Uma provável resposta possível. Verificar a existência de um possível agente químico causador da anomalia na glândula tireoide. Agora, é um trabalhão esse que os professores da Faculdade de Medicina, junto com ambientalistas, com ecologistas talvez, com químicos, aí essa fase da pesquisa vai ser uma fase interdisciplinar, multidisciplinar. Tem que contar com o médico, com o químico, com um ecologista, com um matemático, para dar tratamento estatístico a essa pesquisa. Mas que há algum problema, certamente há. É estranho, não? É estranho que pessoas que moram nas proximidades de uma refinaria tenham uma incidência maior de problemas de tireoide do que quem mora distante. Será que é alguma coisa no ar, na fumaça da refinaria? Será que é uma coisa na água, uma coisa no solo, ou contato com a pele?
temos que verificar e esperamos que esses pesquisadores sérios dessa faculdade de medicina nos ajudem a esclarecer essa dúvida, não é mesmo? Muito bem, estou à disposição. Eu gostaria de pedir aos tutores que, ao pegarem o material, preencham as questões que existem aí ao longo do material, né? Porque eu resolvi os 2 testes, já estão resolvidos, sem problema, e agora resta a vocês passarem para os seus comandados aí os preenchimentos de cada questão, não é verdade? Eu queria agradecer a participação, lembrar vocês de novo, o Enem exige muita leitura de texto, muita interpretação de gráfico. Foi o que eu pretendi fazer aqui, com esse método científico, né? E eu espero que vocês tenham entendido e fico contente com a participação de vocês. E sucesso no Enem e até a próxima. Muito obrigado. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 79. Bom estudo e até a próxima aula!